Mais um minuto, estamos iniciando mais uma edição do programa Insight pela sua Rádio Pelotense, AM 620, a rádio que todo mundo ouve. Na produção e apresentação, Leandro Freitas, na direção-geral, Paulo Goss, direção executiva, Luciana Marcos, mesa de áudio, Rubens Silva. A temperatura neste momento em 25 graus e 9 décimos e umidade relativa do ar em 91%. Belíssimo dia, né? Quase de céu de brigadeiro, como se diz, né? E a tendência aí de temperatura se elevando neste sábado. Agora, Newton, né? Já fizemos algumas vezes alguma abordagem nesse sentido, mas o rádio, né? Ele tem essa dinâmica, né? De retornar ao assunto muitas vezes de uma outra forma, ou também os ouvintes não são sempre os mesmos, né? Nós estamos no período de janeiro, fevereiro, de férias e de ócio, né? E o ócio, né, ele é importante e muitas vezes a pessoa tem até algumas dificuldades de se relacionar com o ócio, né? Porque muitos que trabalham às vezes estão parados, ficam meio chateados porque está parado, né? E, no entanto, se trabalha para se ter um momento de parar e poder, né, estar com os seus familiares. Interessante, porque vivemos numa sociedade cada vez mais acelerada, cada vez mais exigente, que demanda cada vez mais, que cria um mito de que as pessoas bem-sucedidas são aquelas que estão sempre ocupadas, que acordam cedo, dormem tarde, que trabalham o dia todo e assim por diante. Então nós copiamos um pouco isso do sistema norte-americano, onde as pessoas veem no resultado do trabalho, que é o dinheiro propriamente dito, o sucesso da vida. E se focam única e exclusivamente, ou quase única e exclusivamente nesses aspectos. Então, realmente, as pessoas cada vez mais têm esse problema. Vamos fazer um pequeno parêntese para que as pessoas nos entendam em casa. Isso é um problema muito americano, é um estilo de vida muito americano, norte-americano, dos Estados Unidos, que nós brasileiros nos identificamos e copiamos bastante. São Paulo é um pouco o protótipo desse modelo, onde as pessoas não se importam com a sua qualidade de vida, fundamentalmente, mas sim com o dia a dia, a correria, o acordar cedo, dormir tarde, viver correndo atrás do dinheiro. E a metrópole, ou a grande metrópole, ou megalópole, como se diz atualmente, de alguma maneira cria essas condições ou até as necessidades para que isso aconteça assim. Mas o fato é que mesmo quem mora numa cidade pequena, como é o nosso caso, uma cidade de médio porte, no interior termina também entrando nesse mesmo ritmo, porque tem a ideia de que o bem-sucedido é o milionário, é o indivíduo muito rico e assim por diante. E não é uma verdade. A pessoa bem-sucedida na vida é aquela pessoa equilibrada, é a pessoa que trabalha e ganha o suficiente para viver e morrer com dignidade, e ao mesmo tempo usufrui, aproveita e constrói uma infinidade de que implica em vários materiais, para fazer uma metáfora com a construção civil, para que as pessoas nos entendam. Afasta de valores muito grandes, valores importantíssimos nas relações humanas, na relação conosco, com o nosso corpo. O corpo demanda tempo sem que produza dinheiro, sem que a gente compre ou venda. A questão da saúde, da alimentação, das relações afetivas com um e com o outro, fazem parte das construções. A questão de ter tempo, o ócio, ao qual tu fazias referência, para que o indivíduo trace estratégias e metas para o futuro, revise, inclusive, a sua relação de trabalho. A vida exige esses encaixes e desencaixes aos quais nós nos referimos o tempo todo. E isso pede um ócio, um tempo livre para que possamos olhar para dentro de nós, para a nossa vida, ao nosso redor, para reorganizarmos, corrigirmos o rumo da nossa vida e da vida de quem nos acompanha, e assim sucessivamente. Agora, o parêntese que eu queria fazer, e ao qual eu me referi um pouquinho atrás, é o fato de que, por exemplo, na Europa, esse tema já é mais desenvolvido. Os europeus têm um estilo de vida onde eles cuidam mais o ócio, onde eles cuidam mais o tempo, a qualidade de vida, a alimentação. Por exemplo, se tu vais à Itália, uma refeição na Itália tem primeira parte, segunda parte, terceira parte. Às vezes tem restaurante que tem até a sétima entrada, digamos assim. A refeição é dividida em 7 vezes.
pequenas porções, e todo esse alongamento da refeição é para que o indivíduo possa conversar e tomar uma boa garrafa de vinho. Então, o mais importante não é comer, é conversar e tomar uma garrafa de vinho. Evidentemente que o vinho acompanha a refeição. Então, mas eu conversar, eu degustar, eu ter o paladar, examinar, e as pequenas porções que vão sendo servidas uma atrás da outra não são para encher. Essa ligação é interessante, né, Nilton? O tempo que tu dispensa para te alimentar e a maneira como tu te alimenta, eu acho que é quase um retrato da própria vida da gente, né? A pessoa tem uma vida conturbada, ela tem que ser rápido, come ligeiro, né? e nem desfruta do sabor do alimento, né? Isso aí é a prática do dia a dia, né? Então, para alguns povos, a hora da refeição nem sequer é tanto para comer, mas é uma hora para se encontrar, para conversar. Toda a diferença de um hábito para o outro, né? Assim é. Já em Nova York, por exemplo, as pessoas comem caminhando. Comem na calçada, indo de um serviço para o outro, de um escritório. Sim, mas elas comem caminhando porque elas comem também diferente da gente, né? Não, a comida já foi adaptada para isso. É evidente que não tem prato, tomam como se diz, uma sopa num copinho com canudinho, uma sopa líquida, que é muito comum no inverno, ou esses lanches rápidos em caixinha, que a pessoa vai comendo com as mãos enquanto vai caminhando. Os lanches, as refeições já foram desenvolvidas para seu selo. Certamente essas pessoas apressadas, que comem qualquer coisa porque é o que cabe na mão para poder se alimentar enquanto vai de um escritório para outro, de um edifício para outro, de um bairro para outro, comem dirigindo. Em Nova York as pessoas comem dirigindo, literalmente botam uma caixinha no colo enquanto dirigem e vão comendo, que é a maneira que tem de se alimentarem. Falar no telefone, então, nem se fala, né? Dificilmente um motorista não fala no telefone. E não se vê acidente. Essa relação que existe direta entre o uso do telefone e o acidente tem um aspecto cultural também. 100% do nova-iorquino fala no telefone e assiste vídeo no telefone enquanto dirige, e tu não vê acidente. Então, e é um trânsito caótico em determinados momentos. Então, mas a cultura faz com que o indivíduo consiga desenvolver habilidades que não é o nosso caso aqui, evidentemente, mas só para ajustar a cultura, os hábitos e os costumes em cada lugar, e para que nós tenhamos a ideia de que as coisas não são tão rígidas assim quanto nós imaginamos. Embora seja proibido dirigir falando no telefone, mas 100% das pessoas falam no telefone. De qualquer maneira, então, aí está a pressa. O indivíduo não tem tempo de chegar, estacionar, parar, falar, etc. Isso faz com que as pessoas, então, tenham essa demanda, essa exigência, rapidez. E o contraponto disso é o tema da felicidade. O povo norte-americano, estadunidense, está entre os 160 e poucos povos. Na lista dos mais felizes se encontra no número 167, uma coisa assim. Quer dizer que o dinheiro não é não está bem posicionado. Não está bem posicionado. Curiosamente, os primeiros lugares são povos que não têm dinheiro. Ou seja, não tem dinheiro, não tem celular, não tem luz elétrica. Pois mas ele nos remete a uma questão, né, Dr. Nilton? Quanto mais tu troca com outras pessoas, outros povos, né, mais tu parece que fomenta a tua ambição. Se tu não conhece nada, tu não sabe nada, tu não tem ambição. Se tu mora numa ilha, né, vive sem conhecer o outro lado, né? Agora, no momento que tu conhece que existe um outro mundo, né, e que existe uma série de coisas que o mundo moderno te permite, será que aí a pessoa teria esse mesmo grau de contentamento que ele, quando vive num local desprovido de nada, né, Nilton? Bom, provavelmente se o indivíduo estiver numa ilha isolado, talvez ele não tenha esse grau de satisfação, mas um conjunto de pessoas, um grupo de pessoas juntas, um grupo de pessoas que compartilham, que dividem, que não tem rivalidade entre elas, onde não tem a competição. Hoje se sabe que a competição e a rivalidade desqualifica muito a vida das pessoas, que uma das grandes fontes de infelicidade no ser humano é a competição. E nós vivemos em sociedades cada vez mais competitivas, e onde a competição pela questão do consumo, da geração de emprego e tudo mais, uma equação, digamos assim, que os governos têm usado para poder passar dinheiro para todo mundo, ou seja, mobilizar dinheiro para todo mundo, viabilizar
equacionar, medir, quanto menos equilibrados nós somos, mais infelizes nós seremos. Existe uma regra diretamente proporcional. Ou seja, o indivíduo que é mais equilibrado, que trabalha o que precisa, que ganha o que necessita, que sobra um pouquinho para se organizar para a velhice, que ajuda seus filhos, que trabalha em comunidade, que tem tempo para amar e ser amado, que valoriza as questões afetivas, esse sujeito é infinitamente mais feliz que aquele que só pensa em ganhar, em crescer, e gerar, e preocupado só com a questão material. Agora, a ambição, né? O ter só para si um pouco do egoísmo, né, Newton, já se manifesta quando criança. A gente vê até no comportamento da criança, né? Que às vezes se ela é sozinha, né? Tudo que é na volta dela é dela, ela não compartilha, né, Newton? É difícil até tu quebrar isso aí muitas vezes. É do ser humano, na verdade. Essa é uma característica do ser humano. Seguramente foi um dos elementos que fez com que o ser humano pudesse ultrapassar as dificuldades ao longo da história da humanidade, da pré-humanidade. Foi certamente um dos elementos importantes que permitiu que a raça humana se impusesse e dominasse todas as demais, através desse tema da rivalidade, da competição e do poder. Isso é atávico, faz parte da genética humana mesmo. Uma pessoa sozinha numa ilha teria necessidade de se impor sobre os demais animais, sobre a natureza, ir dominando, vencendo, pensando em formas de fazer com que os outros fiquem à mercê das suas necessidades e tudo mais. Dificilmente... Tende ao domínio. Ao domínio. Tu quer dominar. A posse, a posição. Existe isso até nas relações de amor, de forma muito patológica em algumas ocasiões, em função da intensidade com que acontece, mas as pessoas nas relações de amor têm domínio, têm posse umas sobre as outras, mesmo onde supostamente não deveria existir. O dinheiro se presta muito para isso nos casais, tem pessoas, tanto homens quanto mulheres, que dominam os outros pelo dinheiro. Quem tem a posse do dinheiro tem o domínio do outro. De alguma forma, claro, as pessoas mais desequilibradas do ponto de vista mental, com menor quantidade. As pessoas mais saudáveis tem um pouco menos colocam menos em ação a questão do domínio. Agora, nas relações individuais é uma coisa, né? Mas na relação geral, quem tem o dinheiro tem o poder. Não, isso não tem de ser também na relação... Olha, isso é uma tendência, mas vai depender muito do outro lado. Se eu, que não tenho dinheiro, me sinto inferior e submisso ao que tem dinheiro, eu já me coloco de joelhos na frente dele. Então é muito fácil ele me subjugar. Se eu não me submeter a isso e de alguma forma questionar o dinheiro e outra coisa, o poder, digamos assim, e que ele não tenha a posse da minha pessoa, dos meus pensamentos através da capacidade econômica dele, de alguma maneira eu vou ajustando o indivíduo. Depois de um certo tempo ele começa a se dar conta que não é bem assim. Por exemplo, nós temos um exemplo muito clássico agora, característico, que tem a ver com tudo isso que nós estamos dizendo, que é o presidente novo dos Estados Unidos, o atual Donald Trump, que é um homem milionário ou bilionário e acostumado a fazer o que bem entende porque o dinheiro deu poder para ele. Ele vem de uma família onde as pessoas de alguma forma se comportavam desse jeito. Não precisa citar nenhum exemplo, chega no governo... É um modelo norte-americano, né? É um modelo... Não é só ele que pensa assim. Né? É um modelo... Atualmente, a metade do povo norte-americano apoia e a outra metade não apoia. De qualquer maneira, nós tivemos, por exemplo, Barack Obama, que estava no governo anterior, que era um homem muito mais humanitário, que tinha valores diferentes, que tinha uma boa relação de família, etc, etc. As pessoas acompanharam isso. E que teve uma atuação governamental muito mais suave, muito mais delicada, muito mais humana e tudo mais. Esse senhor agora traz o modelo do comércio, o modelo econômico, e impõe nas relações internacionais, inclusive desligou o telefone na cara do presidente da Austrália, tentou intimidar o presidente do México e assim por diante, aparentemente até ameaçou invadir o México e tudo mais. Mas, de qualquer forma, são regras do comércio, onde o indivíduo joga com as cartas que tem, blefa, etc, etc. Então, essa é uma modalidade, digamos assim, que não leva em conta as relações afetivas. Depois de um certo tempo, se eles não conseguirem retificar, mudar o rumo, os Estados Unidos vão se transformar num caldeirão, evidentemente. A sociedade vai reproduzir um pouco disso, não há nenhuma dúvida que se não houver
contenção desse tipo de atitude, a própria sociedade vai se identificar, vai estimular o pior de cada um e vai se transformar num caldeirão com água fervendo. Então eles vão pagar um preço muito caro. Certamente isso vai respingar na humanidade. Então ninguém quer que aconteça isso lá, porque primeiro não é bom para eles, certamente não será para a humanidade como um todo. Mas aí nós vemos a questão do dinheiro, da rivalidade, da potência do indivíduo se sentir superior aos outros. Estamos falando quase de Hitler e Alemanha antes, na pré-guerra, pré-segunda guerra mundial, ou seja, a raça pura, eu em primeiro lugar, somos mais importantes, quer dizer, a história se repete. Claro que estamos num outro momento da história, certamente essas coisas não terão o desenvolvimento louco que teve em 1945, então essas questões todas serão... pode não ter, pode ter pior até, porque hoje a tecnologia é outra, né? Não, com certeza. É diferente. E a capacidade destrutiva do ser humano hoje é infinitamente maior que no século XX, mas de qualquer maneira temos meios, há uma transparência maior e meios mais eficientes de enxergar as coisas exatamente no momento. Antigamente, no século XX, as questões todas chegavam as notícias chegavam pela televisão, quando tinha o jornal, né, desculpa, pelo cinema, quando as pessoas iam ao cinema e passavam o jornal dos últimos 15 dias no cinema. As coisas que queriam que passassem também. Hoje agora Newton, isso aí, claro, nós temos uma visão bastante macro, né? Mas nós fazemos esse tipo de comportamento, né, também até numa relação de criança. Sim. Né? Isso aí, se a gente analisar, tem aquele perfil de uma criança que é o domínio, né? Ou ela está sempre dominando o grupo e chega uma outra e quer tirar, desbancar aquele domínio da criança. Um exemplo, né? Isso acontece no dia a dia, só de uma dimensão menor, né? Sim. Bom, por isso, quando acontecem essas questões todas de corrupção, que é muito fácil da gente exemplificar, muitas vezes aqui nós perguntamos, cadê o pai do fulaninho? Onde é que está a mãe do fulaninho? Para ele se portar assim, aos 60 anos de idade, tão mal, quem é que ensinou ele a pegar dinheiro dos outros? Quem é que ensinou ele a levar a borrachinha do coleguinha, o lápis do coleguinha, o lanche do coleguinha? A relação do... Todo o tempo nós estamos usando uma metáfora para chamar a atenção dos ouvintes de que essas coisas se aprendem... Não acontecem de graça. Não são... Veio a falecer, né? Que o trabalho com esse assunto de uma forma jocosa, alguns até com mau gosto, né? Explorando aí um momento ruim. Agora eu gosto de ver as reações das pessoas, né? Porque é fácil, você cria uma piada qualquer que envolve morte, né? e não dá nada, né? Uma piada qualquer. Sim. Agora, quando você identifica a pessoa morta naquele momento, né? Tem muitos que se sentem ofendidos, né? Sentem ofendidos. Também por trás disso tem uma questão da derrota, né, política de um grupo que não aceita a derrota, né? Sim. E acaba qualquer situação é motivo para se colocar como vítima, né? E atacar a outra parte, né? Mas o comportamento humano, ele é interessante, né? Que ele usa... Somos humanos ou não tão humanos o tempo todo, em todos os setores, seja na vida, seja na morte. É evidente que o tema da morte da esposa do Lula tem que ser respeitado, é um luto da família, independentemente da opinião que se possa ter com relação a ele, a ela, a família dela e as pessoas que trabalhavam juntos com eles. Esse tema exige respeito. Evidentemente estamos falando da dor, do sofrimento do indivíduo. Se nós temos dentro de um presídio, que eu vou me retirar um pouquinho do tema e volto logo, só para ilustrar melhor. Se nós temos os animaizinhos de estimação, os animaizinhos na rua, quando vemos um animal passando mal, morrendo, nós paramos, damos uma atenção, fazemos aquilo que achamos necessário para prestar um serviço, um socorro e tudo mais. É evidente que com o ser humano isso também tem que acontecer. E mesmo com pessoas que têm um comportamento
complicado, que se distorceram se desviaram em determinado momento. Então, com relação ao sofrimento e à dor, isso não tira dessas pessoas a responsabilidade das suas falhas, crimes e tudo mais. Então, uma coisa é ser respeitoso e outra coisa é ser firme na defesa dos crimes que as pessoas cometeram. Então, mas o que não se pode fazer é se valer de uma deficiência, de uma fragilidade do outro para se sobrepor, para dominar o outro. Então são sentimentos muito importantes que dão de si que alguém se portou mal e precisa uma certa correção para que ele volte a ter possibilidades sociais de conviver com os outros, e outra coisa é se aproveitar de uma fragilidade dessa pessoa para pisotear e destruir ela ou humilhá-la e tudo mais. É que o brasileiro, embora ele seja sentimentalista, ele cria piadas, ou cria algum... A morte e o sexo, por provocarem angústia, são elementos que são muito usados psicamente para provocar o riso, porque a angústia, o choque, a surpresa provoca no psiquismo humano o riso. Então muitas vezes as piadas são sexuais, e aqui é o oposto da morte. Por que as piadas são sexuais? Porque o tema do sexo pega desprevenido o psiquismo humano e muitas vezes provoca o riso. Então a plateia explode em riso, muitas vezes porque a pessoa diz algo que desarma psicamente o indivíduo, que o indivíduo não esperava. A piada sempre está relacionada com a surpresa. Sempre aquilo que tu não espera e é dito te causa um certo impacto. E isso vai provocar o riso. Uma pegadinha, às vezes, como é comum usar isso na TV, né? A pessoa caiu, ela vai ter dor, né? Mas provoca riso. Sim. Não, todas as pegadinhas, de alguma forma, são desrespeitosas. Do ponto de vista das relações humanas, são desrespeitosas. No mínimo, expõe o outro ao ridículo, provoca maltratos, ainda que psicológicos, humilha a pessoa, etc, etc. Tanto é que existem infinitos processos nas empresas que trabalham com as pegadinhas por causa desse tipo de coisa. Infinitos processos. Tem pessoas que não acham uma pegadinha engraçada e processam a empresa, e muitas vezes com razão. Então, a pegadinha ela só teria valor se o indivíduo autorizasse. Eu autorizo que faça uma brincadeira de mau gosto comigo. Toda pegadinha é uma brincadeira de mau gosto. É ofensiva, ela é humilhante, ela é ultrajante. Ela é ofensiva, mas ela provoca o riso. Então, as pessoas elas acabam rindo por aquilo ali. Mas o riso de quem foi humilhado, não o riso do que se humilhou. Ou seja, a pessoa humilhada só ri, algumas, quando ela tem a descompreensão, quando alguém relata para ela que aquilo foi uma brincadeira. Então ela ri, mas uma risada de angústia. Todos nós sabemos diferenciar. Pessoas que são humilhadas e submetidas a maus tratos, quando dizem, não, isso foi só uma brincadeirinha, não é verdade, a pessoa se alivia, e aí o riso vem como expressão da angústia frente àquela situação, que descomprimiu, a pessoa se sentiu aliviada. Agora, no espectador, o riso vem por perceber que o outro está passando por um aperto. Então, sempre são risos de angústia, que nós, quando assistimos um show ou alguma coisa, não sabemos muito bem diferenciar o riso provocado pela angústia do riso não provocado pela angústia. Então, mas a maioria dos risos e das piadas são provocadas por situações que nos pegam de surpresa, nos desarmam e rimos como uma forma de expressão daquele afeto. Aliás, as reações, Anilton, quando tu vê uma pessoa caída ou levou um tombo, né, as reações são diferentes. Né? Tem aquela pessoa que ri, né? Aquela pessoa ou outra que vai lá, a primeira coisa é tentar ajudar. Sim. Né? E ela tem uma reação automática de tentar ajudar. Outras ficam paradas, estáticas, não sabem o que fazer. Né? De não ter essa... de lá tentar alcançar alguma coisa, fazer alguma coisa pelo sofrimento do outro, não é, Nilton? O oposto disso é a fúria, um ataque de fúria. Uma pessoa angustiada pode rir e uma pessoa angustiada pode se atacar, pode ter um ataque de fúria. Certamente, quando se trata de programas de piadinhas ou de pegadinhas, essa parte essa parte do programa eles não mostram, evidentemente, eles descartam.
Mas uma infinidade de pessoas se avançam, saem a soco e não tem conversa, não basta dizer, e processam depois, evidentemente, a empresa, não basta dizer que foi só uma pegadinha, que ele era uma brincadeirinha de mau gosto, tal. Não, tem pessoas que fecham questão e não tem conversa. Então essas pessoas eles não mostram porque não é o propósito do programa, evidentemente, mas uma infinidade de pessoas, uma parcela, pelo menos, das pessoas que são pegas de fúria. Tem pessoas em casa, e é muito fácil ver isso entre os casais, que quando discutem ou quando o indivíduo se descontrola. O descontrole do nada, no trânsito, por exemplo, que o indivíduo é pego de surpresa numa situação que até coloca em certo risco, ou pelo menos ultrapassa a capacidade dele lidar normalmente, ou o indivíduo se paralisa, ou ri, ou irrompe uma violência, que é um ataque de angústia, que o indivíduo abre a porta, sai, dá coice na porta do outro, diz barbaridades, se expõe, ou puxa um revólver, uma faca, enfim, se agarram a socos e tudo mais. Sim, esses comportamentos extremistas, assim, que são complicados, né? São provocados por um gatilho. O indivíduo tem aquilo dentro de si e... Aquela reação não é daquele fato, é do que ele carrega. Assim, é mais ou menos, guardando as proporções e fazendo um link com o mundo animal. É como se um cachorro estiver dormindo, tu chega e dá um susto no animal. A reação do animal pode se acordar e se avançar em ti, como uma autodefesa no piloto automático. Ele pode fugir, ele pode desmaiar, ele pode, sei lá o que. Tem animais, inclusive, que fazem parada cardíaca, morrem quando são assustados, né? Pequenos animais, os coelhos, por exemplo, estão entre esses animais. Se der um susto muito grande, ele faz parada cardíaca. Mas não só esse animal, outros também. Então, as pessoas têm um pouco, guardando as proporções, eu estou evidentemente fazendo só um link com o mundo animal para que as pessoas entendam em casa. São situações que estão guardadas, fechadas a 7 chaves, e quando a pessoa é despertada com violência, não se sabe qual é o tipo de reação que a pessoa vai ter. Tem pessoas que já são conhecidas no ambiente familiar, e as pessoas já fazem com certo mau gosto, repetem essa brincadeira para darem risada. Eu vou fazer o nosso intervalo comercial, lembrando que o telefone 32 22 39 50 é o telefone da participação, né? Pela rádio, e no Facebook também. A gente dá uma pausa para poder, né, encaixar. E vamos tentar dar uma olhadinha na conexão. Pedimos desculpas para as pessoas em casa, porque a cada 30 segundos está desconectando o Facebook. Vamos então ao intervalo.